Rafa, boa noite, mestre e nobres colegas, super educado Rafa, boa noite. Sobre o Grupo Casas Bahia, alguma novidade sobre a conversão das debêntures em ações? Não, nenhuma novidade ainda. Assim que tiver, com certeza, a primeira coisa que vai acontecer é eu comentar, certo? Até porque é bem relevante. Para quem não sabe do que eu estou falando, até porque as perguntas ainda estão chegando ali, a gente tem a antecipação do prazo da conversão de debênture para ação para junho, de modo que já está liberado aí para quem for detentor das debêntures de segunda série de debêntures, poder justamente fazer a conversão daquilo ali em ações. Essa segunda série, pelo que foi dito por fontes, foi vendida de Bradesco e Banco do Brasil para... Agora me foge o nome, alguma coisa capital, Mapa Capital, se não me engano, é uma operação ali de gestão, e aquilo ali eu imagino que deva ser consorciado, entre outras operações, justamente para ver a conversão de dívida em ação. Isso daí teve como previsto, ali, com base no primeiro trimestre, a redução da dívida pela metade, da alavancagem pela metade, tá? Mas se a gente pegar um outro período que não demande tanto caixa, como o quarto trimestre passado, a gente vê que a redução da dívida da alavancagem é bem agressiva. É que o primeiro trimestre, especificamente, é o trimestre onde tem uma maior demanda de caixa, então a alavancagem tende a naturalmente dar uma pontada para cima naquele momento, quando eu tenho algum nível de endividamento, quando eu não estou trabalhando com caixa líquido. Tá? Mesmo que, quando eu não estou trabalhando com caixa líquido. Então, nada, nenhuma novidade. Assim que tiver qualquer novidade, a gente vê e vai ser informada aí no canal, justamente para que a galera possa estar informada, porque é uma parte bem relevante ali para a operação do Grupo Casas Bahia. Isso daí meio que já vinha engatilhado há bastante tempo, então não é nada que de fato seja uma grande novidade, mas a aceleração do processo claramente dá uma clareza aí, obviamente dá uma clareza maior de uma dinâmica chegando mais próxima aí da possibilidade daquilo ali ser executado. Júlio, boa noite, Cassiano e a todos do canal. Boa noite, Júlio, super educado. Poderia explicar qual é o primeiro impacto na conversão de debêntures por ações? Então, assim, ó, não tem nada de muito complexo no processo, tá? Você basicamente tem várias formas de tomar capital no mercado. Uma delas é através de debênture, que basicamente é pegar uma dívida, dividir ela em vários pedacinhos e vender aqueles pedacinhos para que ninguém fique com risco concentrado e você possa captar mais, não necessariamente com instituição financeira. Tem instituição financeira que às vezes compra blocos ali de debênture, mas a debênture é jogada no mercado, em geral, podendo ser adquirida por instituição financeira, por fundo de investimento, por family office, por pessoa física e por aí vai. Tá? Uma vez que eu jogo aquele picotado de dívida no mercado, em alguns casos a gente tem o que se chama de debênture conversível, certo? A debênture conversível dá o direito de não dever, não necessariamente dever, né? Tem algumas que sim, mas a regulamentação é definida de caso a caso. Mas dentro da regulamentação, supondo ali uma debênture simples com conversão por ação, ela dá o direito de, eventualmente, em algumas janelas, ou eventualmente durante um prazo, de o dono do título converter aquilo ali em participação da empresa de acordo com as regras. Em geral, é uma média do preço do ativo nos últimos X dias e por aí vai, e tal, que dá ali a ideia de como é que você iria converter. O dono do título não injeta dinheiro, ele simplesmente troca o que ele teria a receber em dívida por o equivalente àquilo em ações de acordo com esse tipo de regra. Tá? O efeito é basicamente isso. Eu troco um tipo de financiamento por outro, certo? Ao invés de eu ter dívida naquele valor, se eu substituo 100 reais de debênture por 100 reais em ação, eu deixo a ter dívida naquele valor e passo a ter aquele valor ali em sociedade com a empresa de acordo com as regras estabelecidas, certo? Se eu tenho ali uma ação, R$1 por ação, eu deixo de ter 100 reais a receber em dívida e passo a ter 100 ações, cada uma R$1, trocando um pelo outro. Ou seja, o efeito imediato é uma redução automática da dívida, porque eu deixo de ter que pagar aquele dinheiro, certo? E passo a ter aquele valor monetário de acordo com a ordem de conversão como participação na empresa para aquele que era credor antes e passa a ser sócio da operação. A galera fala bastante de diluição, então não sei o que. Você tem o aumento do número de ações para a mesma operação, e isso vem acompanhado. A ideia de diluição não é que ela é errada, é que a ideia de diluição falada como algo negativo não faz sentido, certo? Eu passo a ter um pedaço menor de um bolo melhor, certo? No caso ali da Casas Bahia, por exemplo,
tendo a conversão da segunda série inteiro, eu passo a ter um pedaço menor da operação de uma operação que vai ter uma alavancagem muito menor, certo? Então, você pode dizer, você tem uma diluição, você passa a ter menor parte de um bolo. Menor parte de um bolo que vai conseguir chegar à lucratividade, ter fluxo de caixa consistente muito mais rápido, certo? Então, aí é a discussão que tem com relação à diluição ou não. Mas, basicamente, o que acontece é que eu tenho uma empresa que passa a ter menos dívida dividida entre mais ações. É simples assim, tá? Júlio, muito bem explicado. Você acha que o mercado, por algum motivo ou desinformação, vê essa conversão como algo negativo, apesar de não ser, e assim castiga os ativos como Bahia, Azul? Azul, eu acho que não tem nada a ver com a questão da conversão de ação, tá? Acho que Azul está no momento ali onde você tem parte da questão que possivelmente o mercado veja como problemático. O mercado vê grupamento como problemático. Então, assim, não tem muito como falar questão de racional nem nada disso. Mas quando você olha a forma como se fala sobre o que eles chamam de diluição, claramente tem um equívoco ali na compreensão do que é diluição, e esse equívoco leva justamente a tomar a decisão como se aquilo ali significasse algo negativo. Eu falei 200 mil vezes aqui. Você tem um carrinho de cachorro-quente, e aí você funde com um parceiro seu para formar uma empresa melhor. Aí você passa a ter metade de uma empresa que tem 2 carrinhos de cachorro-quente, vocês 2 trabalhando, você foi diluído pela metade. Mas não muda virtualmente nada na operação. Se você multiplica isso para 10, 15 pessoas, você vai ter ali, se forem 10 pessoas, você vai ter 10% da nova operação, com 10 carrinhos de cachorro-quente. Você ainda tem o bônus ainda de poder comprar em atacado e por aí vai. Então, assim, a ideia toda a visão de diluição é uma visão míope, equivocada, que não vê o processo como um todo, só se vê a parte de você ter um pedaço menor do bolo. Não se vê a evolução que o bolo tem, certo? A galera, quando faz follow-on, por exemplo, a galera fala como se, tá fazendo follow-on, vai me diluir. A galera não para pensar que aquilo ali é dinheiro entrando, certo? Ninguém tá entrando de graça na operação. Estão entrando com base em injetar dinheiro na operação. Essa parte aí, eu não consigo entender qual é a dificuldade de compreensão ali do que consiste o processo que nada mais é como se fosse um follow-on, certo? O processo ali de conversão de dívida em ação. É como se o cara pagasse o dinheiro e se eu fizesse um follow-on para pagar dívida e o dinheiro fosse direto para a dívida, o efeito é o mesmo, certo? Eu estou fazendo um follow-on e estou vendendo a ação ao mercado, aquele dinheiro que entra para comprar aquela ação vai direto para queimar a dívida. É a mesma coisa converter uma debênture em ação. Mas acho que é muito mais falta de compreensão, ignorância dos participantes do mercado que propriamente alguma questão que tenha vago fundamento. Tá? Aí eu não tenho como falar pelo mercado, mas claramente eu não vejo como nada negativo. A operação, você pode ter uma operação que roda tendo mais dívida com juros a 15%, que claramente não é positivo, certo? Você pode, ao invés de ter um sócio ser diluído, ficar pagando juros e principal em cima de uma dívida num momento de 15% de juros, ou você pode, ao contrário, você pode queimar a dívida de uma vez, arranjar um sócio, ter um pedaço menor de uma operação que paga muito menos juros, que tem muito menos dívida. Então, eu não vejo qual é a lógica que faz porque isso seja negativo. Mas não tem como falar pelo mercado. Carlos, o problema é ser diluído em volumes muito abaixo do valor patrimonial. Não, o valor patrimonial não tem absolutamente nenhuma relevância. O valor patrimonial é um conceito contábil, quer dizer zero. Tá? Então, quem entra nesse modelo está destruindo o valor do acionista. Não está destruindo o valor do acionista nenhum, porque, volta a reforçar, querer comparar preço do ativo com valor patrimonial é um equívoco gigantesco. Cara, Cassiano, como é que você fala que o valor patrimonial é um valor contábil que não quer dizer nada? É bem simples de dizer. O valor que eu boto no valor patrimonial de uma empresa é um valor contábil virtualmente arbitrário e que segue regras de contabilidade que o mundo real não necessariamente segue, certo? Eu tenho, por exemplo, empresas com market cap, com valor de mercado efetivo por preço das ações em bilhões de reais e que tem valor patrimonial negativo. Qual é a lógica de dizer? A lógica é que um deles segue uma regra contábil onde eu tenho ali um acúmulo dos prejuízos, que não quer dizer lufas, certo? Especialmente se eu tenho prejuízo com depreciação e por aí vai. Um deles segue regra contábil, o outro deles segue mundo real, certo? Equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a ideia de querer comparar o valor
o valor porque tecnicamente daí faria sentido eu pegar qualquer dinheiro se eu tenho o patrimônio líquido negativo, certo? Porque eu tô sempre, se eu não estou pagando o cara para pegar minha ação, eu estou ganhando dinheiro. Porque eu, comparando com o valor patrimonial que está negativo, eu estou ganhando dinheiro quando eu vendo a ação a R$2, R$1, 5 centavos, não interessa, porque o valor patrimonial é negativo. Valor patrimonial quer dizer zero. Valor patrimonial é um conceito contábil. Outra forma de ver que o valor patrimonial quer dizer zero é que ele é composto de várias questões não caixa. Novamente, contabilmente faz sentido, mas contabilidade é uma coisa, mundo real é outra. Impairment é uma coisa que a gente consistentemente vê, certo? Que é o quê? É basicamente, toda vez que eu tenho impairment, eu estou dizendo, então, eu coloquei isso daqui no book, contabilmente eu coloquei que essa operação valia X. Quando eu fui para o mercado e efetivamente tive vontade de vender, ela valia 1,5 bilhão a menos. Aí eu vou lá e desconto no book por impairment, aquele 1 bilhão e pouco a menos que entra como prejuízo. Por quê? Porque aquele valor que estava no book queria dizer zero. Estava 1 bilhão e pouco errado. Certo? A gente viu isso acontecer com 300 operações. Então, não. A ideia de comparar preço de equilíbrio de oferta e demanda, preço de mercado, preço das ações com valor patrimonial é uma ideia muito equivocada. É não ter o básico da compreensão do que é uma coisa contabilidade, outra coisa é mundo real, outra coisa é precificação de mercado, outra coisa é mundo real, a operação da empresa. Então, não tem nada a ver, nada a ver. Everton, no caso de Grupo Casas Bahia, é tranquila a diluição, porém, no caso da Gol, foi a mais sacanagem que vi no mercado, ou seja, mais de 99,8% de diluição, te obrigando a fazer parte do follow-on ou vender a subscrição. Eu não acompanhei o caso da Gol, mas assim, se eu tenho uma diluição absurdamente muito barata, que eu posso fazer parte por ser acionista, eu não vejo sentido em não fazer parte simplesmente por ser acionista, dado que aparentemente ele estava sendo vendido a 1 centavo por ação. Então, eu não sei assim. Eu não sei. Esse caso eu não acompanhei, mas se eu tenho uma diluição tão absurda e eu, como acionista, tenho direito de fazer parte, e ela é tão absurda porque ela é tão barata, eu não vejo por que eu não faria parte daquilo para manter minha posição na operação. Eu realmente não vejo racional, mas eu não acompanhei aquilo de perto. Daniel, boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Bahia em queda sem fim. Apesar da diluição dos acionistas, haverá boa redução da dívida, deixando a empresa mais redonda. Então, estaria melhor agora? Haver algum motivo para a queda? Então, preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra, certo? A Ambipar não teve nenhuma mudança na operação e teve uma valorização de R$8 para 270. Então, assim, isso daí mostra a diferença entre o que é a operação da empresa, que é uma coisa, e o que é o preço do ativo, que é equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Só um gole d'água aqui, está ficando seco aqui. Uma vez que eu vejo que isso não é a mesma coisa, o preço do ativo vai oscilar com base em demanda pelo título, certo? É só para dar uma ideia. Se eu, por acaso, tenho uma virada de governo para 2026, vocês vão ver uma demanda violenta para o mercado, as operações vão continuar sendo as mesmas, e pela demanda mais alta por alocação no mercado de capital, você vai ter preço subindo, independente do que as operações estão fazendo, só pela demanda mais agressiva. Então, eu não vejo motivo nenhum para a precificação de Grupo Casas Bahia para vários ativos do portfólio, mas Grupo do Casas Bahia chama bastante atenção. Não vejo absolutamente nenhum racional para a operação estar precificada desse jeito, mas volto a reforçar, uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa. A operação da empresa é só olhar, os dados são bem claros, ela está evoluindo constantemente, há a possibilidade de conversão ali de debênture, reduz agressivamente a dívida, melhora ainda mais a alavancagem, acelera o processo de chegada a lucratividade, então nenhum racional para precificação, certo? A precificação ainda tem um fator ali a levar em consideração, que você não tem, por exemplo, afetando a operação da empresa, que é o quê? A possibilidade de entrar vendido. Você não tem como entrar vendido na operação da empresa, tem como entrar vendido no preço. E aí aquilo ali pressiona o preço para baixo, com possibilidade de alavancagem muito mais alta do que quem está comprando na empresa, como explicado aqui no canal algumas vezes, e aquilo não tem nada a ver com a operação da empresa, tem a ver com especulação financeira. Marco, boa noite, meu guru, boa noite, Marco. Grupo Casas Bahia, acredita que o valor atual em torno de 3,10, interessante para aportar e reduzir prazos, preço médio, considerando que as debêntures conversíveis possa ser um evento de alta? A ideia de querer prever o que é evento de alta, eu acho que é equivocada, tá? Não tem como prever a oscilação de preço, a galera reage, já é conhecido já que existe a possibilidade de conversão, e o mercado reagiu mal igual. Então, assim, a ideia de querer prever o que pode fazer evento de alta não faz nenhum sentido. Eu vejo o ativo como muito descontado, não à toa, eu aloquei várias vezes já antes dos 3,10, aloquei várias vezes mais caro que 3,10,
Acho que a última alocação foi até acima dos 3,10. Então, assim, eu claramente vejo como positivo o ativo, tenho interesse em continuar alocando. Deixa eu só ver qual foi a última compra que eu fiz deles, que deve estar aqui facinho. Bahia, 3,16, a última alocação. Então, aumenta 50% da posição. Então, assim, eu claramente vejo como positivo. Tá? Mas não por causa de evento de alta, nada disso. Daí, a ideia de querer prever oscilação de preço é fora da casinha, é bola de cristal, é massa sensitiva. Eu vejo como positivo porque o ativo está muito descontado e não faz sentido. Se eu tenho a oportunidade de alocar mais, se tenho a oportunidade de aumentar a posição, pagando com um desconto por um ativo que faz sentido, que tem uma dinâmica positiva, não vejo por que não fazer. Tá? Mas nenhuma tentativa de previsão de como é que o mercado vai reagir ao que pode acontecer, ao evento X ou Y. Tá? Isso daí é furada. Eduardo, Cassiano e a diluição em Casas Bahia. Não vou explicar ali no começo, certo? Diluição não é algo negativo, eu vou ter uma diluição, vou ter uma redução vou ter um pedaço menor de um bolo melhor, certo? Então, com a redução do percentual da minha participação, eu tenho participação numa empresa que fica melhor pela redução da alavancagem. Então, não vejo isso como nenhum problema.